Olá, bem-vindo ao Código da Mente. Eu sou Josias Gomes e vamos falar sobre o fim da procrastinação, a regra de Sêneca para vencer a preguiça. Meu caro amigo, permita-me abrir este diálogo com uma pergunta provocadora. O que é a procrastinação senão a arte de desperdiçar o que é mais precioso em nossas vidas? A vida não é curta, como muitos apregoam, mas é, de fato, um presente que, se mal utilizado, se esvai entre nossos dedos como areia fina. Compreenda que o tempo não é um recurso infinito. Ele flui como um rio silencioso, levando consigo as oportunidades, as esperanças e, acima de tudo, a vida que poderia ter sido vivida com mais intensidade e propósito. A procrastinação, portanto, é um ladrão astuto que se infiltra em nossos dias, tirando-nos a consciência da urgência que a vida exige. Somos frequentemente atraídos por uma ilusão de conforto, abandonando as tarefas que realmente importam para nos entregarmos às distrações momentâneas que nos sugam para um abismo de insignificância. Ah, como é fácil confortar-se em meio à preguiça! Entretanto, saiba, meu caro, que o verdadeiro desconforto reside na inação e na falta de progresso. Para cada um de nós, o tempo é um bem comum, e cada segundo desperdiçado é um segundo que nunca mais retornará. Devemos, portanto, cultivar em nós um senso agudo de urgência, compreendendo que o amanhã é uma promessa traiçoeira. Não podemos esperar que as circunstâncias se alinhem, pois a vida não aguarda o nosso conforto. Se realmente desejamos transformar nossos sonhos em realidade, devemos agir com a coragem de um guerreiro que avança para a batalha, não com a indiferença de um espectador. Assim, reflitamos sobre a sabedoria de nossa tradição estoica. O sábio não se deixa levar pelas ondas da procrastinação. Ao contrário, ele se ergue contra a corrente. Para nós, a virtude é um farol que deve guiar nossas ações. Como já disse, não devemos apenas debater sobre a virtude, mas vivê-la em cada ação, em cada escolha que fazemos. O tempo perdido em pensamentos vazios e em planos não executados é um tempo que nos afasta da virtude que tanto almejamos. Pergunte-se, meu amigo, o que deseja realmente alcançar? Quais são os seus maiores anseios? Se a resposta vier embrulhada em uma névoa de incertezas, é sinal de que a procrastinação já se instalou como hóspede indesejado em sua vida. A resposta deve ser clara e precisa, como um corte de espada em meio à confusão. Somente então você poderá começar a delinear um caminho que o levará a uma vida plena e significativa. A razão é um dos pilares do estoicismo. Utilize a sua razão para discernir o que é verdadeiramente essencial. Os nossos dias são frequentemente consumidos por tarefas que, à primeira vista, parecem urgentes, mas que, na essência, nada valem. O que importa é a clareza do que realmente se deseja, a busca inabalável pela realização daquilo que nos preenche e nos torna melhores. Portanto, contraponha-se a essas distrações. Erguer-se contra elas será um ato de resistência ao qual a sua alma irá agradecer. E quando, por fim, você se deparar com a resistência que a procrastinação lhe apresentará, lembre-se de aceitar sua presença, mas não a deixe dominar. O estoicismo nos ensina a abraçarmos o que não podemos mudar e a lutarmos contra o que está em nossas mãos. Aceitar o fardo da procrastinação é o primeiro passo para se libertar dela. Dê-lhe as boas-vindas como um professor indesejado, mas ao mesmo tempo, deixe claro que você é o senhor de sua própria casa. Não se esqueça de que nosso tempo na Terra é limitado e que a morte é uma constante que nos ensina a valorizar o presente. A ideia não é viver sob a sombra do medo da morte, mas, ao contrário, perceber nela a urgência de viver. Cada dia deve ser uma celebração da vida. Cada ação deve ser uma oferta a nós mesmos e àqueles que amamos. A consciência da mortalidade nos impõe um padrão. Não há tempo a perder. Cada momento é uma oportunidade de ação, de amor e de criação.
Ao refletir sobre o tempo e a procrastinação, convido-o a buscar a disciplina no cotidiano. A disciplina é a semente que brota a cada pequeno gesto de vontade. Se você se comprometer a realizar uma única tarefa por dia, por menor que seja, você estará, gradualmente, rompendo as cadeias da procrastinação. À medida que a disciplina floresce, a preguiça se tornará uma sombra que se dissipa diante da luz da ação. Busque também rodear-se de pessoas que compartilhem de sua busca pela excelência e pela realização. Nossas ambições e esforços são frequentemente impulsionados pelo ambiente que nos cerca. Que as conversas que você mantém e os exemplos que observa sejam um estímulo, não um peso. Sabe-se que o sábio é aquele que, ao encontrar-se na companhia de outros, vê refletido neles o que há de melhor e mais elevado. Assim, não se engane ao acreditar que a procrastinação é um fenômeno isolado. Ela está entrelaçada com os hábitos que cultivamos. Portanto, se deseja vencer a preguiça, deve primeiro avaliar quais são os hábitos que o cercam. Como um jardineiro que remove as ervas daninhas, deve-se cuidar da própria vida, arrancando o que não serve e nutrindo o que traz frutos. A sua mente é um campo fértil. Plante o que é útil e belo. As ideias não são meros pensamentos, mas sementes que, se bem cuidadas, irão germinar e florescer em ações concretas. A procrastinação se alimenta da dúvida e da indecisão, enquanto a confiança e a clareza atraem a ação. Portanto, que a sua mente esteja sempre atenta ao que a alimenta. E quando a tentação de procrastinar se aproximar, lembre-se da necessidade de agir com desassombro e coragem. O valor da ação não está na grandiosidade dos seus atos, mas na disposição de dar o primeiro passo, mesmo que este seja pequeno. A grandeza se revela na soma das pequenas vitórias. Cada dia que passa sem ação é uma página em branco que se acumula na história de sua vida. Portanto, não deixe que as folhas se amontoem em um livro inacabado. Ao olhar para a sua vida, pergunte a si mesmo: o que eu deixarei como legado? O que minha história dirá sobre o tempo que passei? Não viva de forma a se tornar um personagem secundário na própria narrativa. A vida é a sua obra, e você é o autor. Escolha escrever capítulos de ações firmes e decididas, ao invés de páginas perdidas em devaneios. Finalmente, é tempo de reflexão. A cada noite, ao repousar sua cabeça ao travesseiro, pergunte-se: o que fiz hoje que valeu a pena? E ao acordar, leve consigo a determinação de transformar seus sonhos em realidade. Não permita que a procrastinação seja uma sombra constante em sua vida. A virtude não é um estado de ser, mas um exercício diário. A vida, meu amigo, é uma corrida, e cada passo conta. Portanto, comece a correr. Assim, convido-o a abraçar a urgência da vida, a rejeitar a procrastinação como um inquilino indesejado e a cultivar a disciplina e a ação em seu ser. O futuro pertence àqueles que agem no presente. Que suas horas sejam preenchidas com intenção e paixão, e que você se lembre que, ao final, não é o tempo que conta, mas como o utilizamos. A vida não é curta, mas desprezar o tempo é, sem dúvida, um erro irreparável. Que você sempre escolha a ação em vez da inação, e que cada dia seja uma oportunidade renovada de viver plenamente. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no